Pronto. Tá. Então, eu vou repetir rapidinho, só porque eu não tinha colocado para gravar. Para quem vai assistir a gravação que eu vou subir hoje ali, para quem ficou de recuperação e não tá aqui, eu avisei sobre a divisão da prova, tá? A parte objetiva vale 20 e a redação 10. A redação precisa ser escrita à caneta e vocês vão precisar subir ela como resposta ali no Senec Digital. Eu vou abrir para amanhã para vocês subirem, tá? E tem que mandar só até aquele horário que é o que aparece de finalização da prova. Depois desse horário, não tem como mandar depois dessa redação, tá? Então, que fique claro, terminou o horário ali da prova, não subiu a redação, não vai subir mais. Porque é como vocês têm um horário de entrega de prova, né? E esse é o horário limite para também escrever e mandar. Foi isso que eu falei antes de começar a gravar. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os temas que vão cair. Compartilhar a guia. Esta aqui. Tá. Eu olhei ali, a apostila de vocês tem desse trimestre, e como todas as outras, elas têm bastante mesmo interpretação textual. Da parte de gramática e outras coisas, eu peguei alguns temas, né? Não peguei todos, que eu achei mais pertinente para pôr na prova de vocês. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês revisar modalidades da língua portuguesa, que começa lá na página 6 da apostila, depois, quando vocês forem estudar, tá? Vocês podem olhar a apostila inteira, né? Que é legal. Mas eu vou falar para vocês onde está ali na apostila cada tema desse que eu vou falar. Então, ali ele vai começar modalidades da língua portuguesa, ali na página 6. Ele vai falar de formação de palavras na página 12. E depois, tipos de sujeito é um dos subtemas que estão falando ali na página 33. Interpretação textual tem na apostila inteira. Redação, eu já esqueci qual é a página. A gente estudou na última aula, né? Que eu trouxe esse tema para vocês, mas eu olhei lá na apostila que vocês já tinham visto o texto dissertativo argumentativo esse ano, porque estava na apostila de vocês. Então, na verdade, vocês viram já ele 2 vezes esse trimestre. Então, tem que estar já começando a arrasar nesse gênero textual, né? Então, vamos lá. Então, depois eu deixo vocês olharem lá pela apostila, mas vamos primeiro prestar atenção aqui, tá? Então, a gente pode dizer que a língua portuguesa ela é dividida entre 2 principais modalidades, né? A oral e a escrita. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem, é a mesma imagem que tem na apostila. Então, quando a gente pensa, diz para vocês que tem 2 modalidades, a língua portuguesa ela é uma forma, né, da gente se comunicar. Então, a gente tem o emissor, né, quem tá falando, né, quem tá tentando enviar essa mensagem. Então, a mensagem, aquilo que o emissor está tentando dizer, o canal, ó, é onde está sendo dito. Nesse caso aqui, ó, do desenho, é a fala, né? Ele está falando, a gente tem vários textos que são orais, né? Que não é só a fala assim direto. Por exemplo, a rádio usa a língua oral para transmitir mensagens, mas o canal, né, é o rádio. E a gente tem o receptor, nesse caso, quando a gente está falando em língua oral, é aquele que vai ouvir. Mas se a gente pensar em textos escritos, a gente consegue seguir esse mesmo esquema e chamar de outra forma, né? O emissor é o escritor, a pessoa que está tentando mandar a mensagem é aquilo que está sendo dito, e o canal é onde que eu vou pôr essa mensagem, né? Às vezes ela está no jornal, ela tá sendo vinculada aonde? Num livro, é possível também. E o receptor, nesse caso, é o nosso leitor, né? A pessoa que vai ler, que vai receber essa mensagem. Eu trouxe aqui algumas diferenças principais, isso vai cair na prova, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês está lá de alguma forma. Para a gente pensar, então, esses textos diferentes, né? Que são os textos orais e os textos escritos. Então, para os textos orais, quais são as principais características quando a gente pensa ali nesses textos que são falados, né?
Então, ele diz ali pra gente, é natural, fluida, variável e depende do seu contexto cultural. Quando ele diz ali pra gente, depende do seu contexto cultural, porque se a gente pensar no Brasil, a gente está falando de língua portuguesa. A gente tem variantes regionais, por exemplo, né? O português aqui que eu uso, as palavras que eu uso aqui são diferentes de uma pessoa que mora, não sei lá, em Maceió, por exemplo. Eu já cheguei a falar para vocês que às vezes até a gente se entende a língua portuguesa, mas com as diferenças de palavra a gente não consegue, às vezes, entender o que o outro está falando. Eu tenho uma amiga exatamente de Maceió, nós nos conhecemos em um outro lugar, né? Não estávamos nem aqui onde eu vivo e nem onde ela vive. Uma vez ela chegou com um chinelo arrebentado na porta do meu quarto, falou, Lia, poquei minha sandália. Eu, quê? Lia, poquei minha sandália. E eu não consegui entender o que tinha acontecido com a sandália dela. Veja, porque a palavra pocar, né, esse verbo, ele não existe no meu contexto cultural. Porque aqui onde eu moro, essa palavra não é usada. Ela queria me dizer que a sandália dela tinha arrebentado. E só que para mim não fazia sentido nenhum. Depois, por curiosidade, eu que sou estudante de língua, fui pesquisar e descobri que o verbo pocar vem de poc, né, do Tupi-Guarani, e que nós temos palavras derivadas desse verbo, né? Por exemplo, pipoca, que é o milho que pocou, né? Pipoque. E algumas outras palavras. Então, quando a gente fala sobre textos orais, a gente tem que sempre pensar no contexto cultural que ele tá, né? Isso tá lá na apostila também. Aí ele diz aqui no segundo pontinho pra gente. Pode ser livre, utiliza gírias, palavras menos formais e da moda. A gente vai ver mais sobre neologismos depois. Neologismos, contrações, clichês e onomatopeias faladas. Contrações... A língua falada, ela admite esse tipo de coisa, né? A gente já fala um pouquinho sobre contexto também. Principalmente em situações menos formais, né? Ali, como ele diz, palavras menos formais, existem também situações menos formais. Então, a gente costuma perguntar, por exemplo, a gente não fala você vai, a gente fala você vai. A gente costuma, né, contrair as palavras, omitir pedaços dela. A linguagem oral faz isso também, porque a gente costuma ter mais pressa, né? Que é diferente, a gente pensa menos na hora que a gente está falando do que quando a gente vai fazer um texto escrito. Então, o texto oral também, ele conta com recursos extralinguísticos, então, que são além da língua falada, né? Então, ele diz ali expressões corporais e faciais, que poderão complementar a comunicação no entendimento da mensagem, né? Então, eu tenho gestos, expressões faciais. Vocês vão ver, no anterior eu falei para vocês que eram duas modalidades, porque na apostila ele diz que só tem essas duas. Mas eu não quis colocar desse jeito, eu coloquei que existem essas duas, mas nós temos, por exemplo, a Libras, né? Que é a língua de sinais, que entra também como língua portuguesa. Então, a gente está vendo essas duas, mas existem outras, né? Outras formas de comunicação, além dessas duas aqui. Mas vamos pensar nisso aqui primeiro. Como o contato entre emissor e receptor é direto, usa e abusa da entonação, altura e velocidade de pronúncia e faz pausas que enfatizam o conteúdo, garantindo o tom do discurso desejado pelo emissor. Então, o que ele está falando aqui pra gente? Que o jeito que eu falo, né, se eu falo muito rápido, se eu estou aumentando o meu tom de voz, ou se eu estou dando ênfase em alguma palavra, isso tudo faz parte para o entendimento da pessoa que está ouvindo, né? E ele está dizendo ali, como o contato entre o emissor, né, a pessoa que está enviando a mensagem, e o receptor, quem está ouvindo, é rápido, é próximo, é direto, então a gente consegue fazer uso desses outros também critérios, né? Então, as palavras... isso aqui é importante. As palavras podem se repetir. Não existe preocupação com a elaboração estruturada de frases. Essas também podem ser mais curtas. Então, o que eu quis colocar ali para vocês? Então, quando a gente fala
a gente, como eu falei, a gente não pensa direito, né? A gente está só falando. Então, nós repetimos palavras. Isso não acontece nos textos escritos, porque os textos escritos a gente tem que pensar antes. Então, a gente tem uma preocupação em não repetir palavras, em não repetir, às vezes, frases mesmo. E a fala, a gente tem de ser a mais sucinto, né? Então, às vezes, as frases são mais curtas. Então, eu falo uma coisa, é como se eu tivesse um monte de pontinhos, né? Um ponto final, falo outra coisa. E os textos orais, a gente cuida com as vírgulas, adiciona conjunções, que a gente estava vendo na outra aula, né? Que a gente não usa tanto na linguagem oral. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de textos orais, né? Conversa, fofoca, conselho. Ó, eles estão misturados aqui nos exemplos, mas prestem atenção que nós temos situações, né, que a gente tem que pensar, que são mais informais, por exemplo, né, pode ser conversas e fofoca, por exemplo, e situações que a gente vai cuidar um pouquinho mais, por exemplo, que são mais formais, entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego eu vou cuidar um pouquinho mais com aquilo que eu vou dizer, né? Briga, reclamações, juramento, sermão, piada, peça de teatro. Ó, uma peça de teatro a gente usa, né? São textos orais e que a gente utiliza também do corpo, né? Do rosto, juntamente com esse texto oral. Agradecimento, acusação, os filmes, as novelas, debates, batismo, casamento, crisma, notícias, né? Essas que a gente vê na TV. Ninguém quase mais assiste TV, né? Mas ela ainda existe. Reportagens, leitura de cartas, denúncias. Quando ele coloca aqui, ó, denúncias. Quando a gente faz uma denúncia, vai até a delegacia, né, fazer uma denúncia, tem sempre uma pessoa que está escrevendo aquilo que a gente está falando. Então, ela está transformando o nosso texto oral num texto escrito, tá? E as marcas daquilo que está sendo colocado ali, do que eu estou falando, vai ficar muito próximo de um texto oral, esse texto escrito, porque ele está apenas transferindo aquilo que eu estou falando para o papel, do jeito que eu falei, tá? Então, as denúncias, ó, é um exemplo de texto oral que pode ser transcrito, né? Entrevistas, por exemplo, também. Quando a gente pega as revistas lá e vê entrevistas, é um texto oral que foi ali transcrito, e isso também traz bastante marcas da oralidade. Narração de jogos, né? Entre outros. Se a gente for pensar, tem uma gama enorme ali. Vamos continuar. Então, vamos ver ali, então, algumas características dos textos escritos. Então, ó, o emissor, né, a pessoa que está querendo mandar a mensagem, que a gente pode chamar de escritor, no caso, baseia-se no vocabulário intencional. Veja, quando eu coloquei aqui, ó, essa palavrinha para vocês, intencional, é porque quando a gente vai escrever, a gente pensa naquilo que a gente vai colocar no papel. Eu não estou escrevendo como fluxo de consciência, né? Que a gente está pensando, escrevendo, porque o tempo é outro. Então, o vocabulário, todas as palavras, tudo que eu vou pôr no papel, ele é intencional. Então, é isso, né? Esse vocabulário que eu vou pôr no papel que irá estabelecer a comunicação entre o escritor, né? Ele, o emissor, e o destinatário, que é a pessoa que vai ler o texto, que é o meu leitor. Então, ele diz lá, como a fala também pode ser mais formal ou informal. Então, a gente tem textos que são bem mais formais. Depende da minha intenção e de quem vai receber essa informação, né? Essa mensagem que eu quero dar. No entanto, exige uma preocupação maior, pois a informação passada não se apagará com o tempo. Isso aqui é bem interessante a gente pensar. Quando eu falo, a pessoa ouviu e já era, né? Acabou. Quando eu escrevo, ficou no papel e essa informação que eu coloquei ali, ela não vai apagar, ela tá ali, fixada. Então, ela pode ficar por tempo indeterminado. Se a gente pensar, por exemplo, na literatura, né? Nós temos textos de muitos e muitos anos. Então, quando ele diz ali que ele não se apaga, é porque ele não se apaga mesmo, ele pode ficar ali para sempre. Sem que a gente saiba
como a gente já tem uma tecnologia para reimprimir, pode ficar eternamente mesmo, né? Isso que é colocado ali. Então, por isso que exige uma preocupação maior. Quando eu digo para vocês ali no próximo que exige atenção tanto do emissor, escritor, quanto do receptor, leitor, porque essa atenção da pessoa que escreveu para passar essa mensagem e ela ser clara, ela também exige essa atenção de quem vai ler, porque nós temos ali alguém que está tentando enviar uma mensagem e depois alguém que está tentando receber essa mensagem. Vocês sabem, por exemplo, às vezes a gente está falando, vamos pensar numa coisa informal, WhatsApp, por exemplo. Às vezes a gente escreve uma coisa e a pessoa que leu interpretou outra, que não era exatamente aquilo que a gente quis dizer. Então, às vezes não somos claros, às vezes falta pontuação, alguma coisa assim. Então, a escrita, ela exige essa atenção dos dois lados, tá? É comum a gente utilizar, então, a norma padrão da LP, né, a língua portuguesa, com acentuação, pontuações, preocupação com repetições. Lembra que eu falei ali no anterior que na linguagem oral a gente não tem essa preocupação? No texto escrito a gente tem. Eu não consigo dar muitas características porque a gente tem milhares de gêneros textuais, né? Escrito. Então, cada um vai seguir as suas características próprias, mas todos eles com essa gama de preocupação ali, tá? Até aqui tá tudo tranquilo? Deixa eu voltar ali e ver vocês. Olha, a Elaine saiu, a Tainá. Onde será que eles foram? Acho que eles tinham caído. Enquanto eu falava e ninguém me avisou. Tudo certo aí, Tainá? Porque vocês não estavam, eu estava aqui falando, explicando. E agora quando eu voltei para perguntar se todo mundo estava entendendo, se estava tudo bem, vocês não estavam aqui. Tá tudo certo aí? Tá bom. Foi sorte, então, de vocês, que eu vi bem agora. Até aqui tudo tranquilo, Érica, João? Sim? Então tá bom, prestem atenção, tá? Isso tá lá na prova de uma maneira ou de outra. A gente tem agora 7 minutinhos. Eu acho que dá pra gente começar ali o outro tema e a gente termina daí na próxima aula, tá? Voltem aqui, que é a próxima aula, que é a última. A gente continua aqui o conteúdo. Eu vou dar um tempo, vou falar as páginas para vocês estudarem e tirarem as dúvidas hoje. Não ficarem com elas, tá? Vamos voltar ali para nossa apresentação, então. Então, a gente tem lá na apostila formação de palavras. Se não me engano, é a página 12. Ele diz ali pra gente que a gente tem algumas formas de formação de palavras. Vocês viram algumas, a gente tem, né? Prefixação, sufixação, né? Que a gente forma palavras na língua portuguesa. E tem algumas outras, que é o que a gente vai ver agora. Então, os outros vocês não precisam se preocupar. Só precisam se preocupar com as formações de palavras que eu vou mostrar agora, tá? As outras não precisam. A gente consegue formar palavras por redução. Tá ali o nome, né? Formação de uma nova palavra por eliminação de parte de um vocábulo já existente. Então, a gente tinha uma palavra, né? Que emitia um significado, que era maior, e por algum motivo a gente eliminou uma parte desse vocábulo e formou uma outra palavra que tem o mesmo significado, tá? A língua, sendo ela viva e a parte oral, né, principalmente, como a gente tem essa pressa em que a nossa mensagem chegue, é quase como se a língua falada fosse um pouquinho mais preguiçosa, né? A gente tem essa... Não é intenção, é essa tendência a diminuir mesmo as palavras, né? Falam lá bastante sobre o você, que sei lá, se era de vossa mercê, que virou você, e a gente já usa o C no lugar. Mas aí a gente tem aqui algumas palavrinhas que têm esse significado e já foram dicionarizadas, inclusive, né? E que se usa bastante, por exemplo, em propagandas. Se vocês forem olhar lá na apostila de vocês, tem algumas propagandas e que estão usando essas palavrinhas. Então, eu tenho refri, por exemplo, para refrigerante.
Nossa, eu vou comprar um refrigerante. Não, vai comprar um refri. Tá aqui, as propagandas de refrigerante utilizam já essa palavra refri aqui, né? Moto, ninguém fala em motocicleta, olha que palavra comprida. A palavra era motocicleta, a gente já diz moto. Quem tá fazendo a carteira lá, fala, eu vou tirar a carteira de motocicleta. Jamais vai tirar a carteira de moto, né? Ninguém já mais usa a palavra completa. Aí a gente tem fotografia, nossa, fotografia, a gente fala foto, tirou uma foto. E a palavra que veio, né, que derivou era fotografia. Pneu de pneumático, neura de neurose, sampa de São Paulo, micro de microcomputador, cinema de cinematográfico, cine de cinema, AP de apartamento, né? Vou comprar um AP, que as pessoas falam. Então, uma das formas é a redução, tá? Vamos ver mais uma. Nós temos as onomatopeias, né? Que são palavras que tendem a reproduzir um som, como vozes de seres, ruídos da natureza. Então, as onomatopeias, prestem atenção, são aquelas palavrinhas que a gente tenta imitar algum som. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns que eu estava na apostila, mas existem vários, né? Tic-tac. Se eu falo para vocês tic-tac, 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 vocês já sabem que eu estou fazendo o barulho de um relógio. O tic-tac do relógio me incomoda muito à noite. O caso, ó, tic-tac, tá vendo? É um barulho que eu estou tentando imitar um som que existe. Então, isso aqui é uma onomatopeia. Todas as manhãs o galo canta. Cocoricó. Tô tentando, né, pela forma ali escrita que eu tô fazendo, eu tô tentando imitar o som do galo. O sino da igreja faz blém, 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 blém. Mesma coisa, uma onomatopeia, tô tentando imitar um som que existe. O cachorro faz au, 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 au. Vou pôr ali au, 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 né? Au, au, au. O gatinho faz miau, miau, miau. Consigo escrever assim. Todos esses barulhos, então, são onomatopeias, certo? Nós temos também neologismos semânticos. O que é um neologismo? É eu ter uma palavra que ela existe e ela já tem um significado e eu transformar essa palavra para um outro significado. Eu usar essa palavra com outro significado, tá? Tem lá, ó, o treinador ficou uma arara com os jogadores que faltaram ao treino ontem. Arara é aquele bichinho, né? Que a gente conhece, aquele pássaro da natureza. Nesse caso, arara, na verdade, está dizendo que a pessoa ficou muito brava. Então, eu tinha uma palavra com um significado e eu transformei, né, esse significado em outro. Isso é um neologismo, tá? Pegar uma palavra que já existe e usar com um novo significado. A língua, ela faz muito isso, de ter uma palavra que tinha um significado e depois a gente consegue usar com outro. O inquilino foi multado por fazer um gato na rede elétrica. Ele não está montando um gato, um animal, né? Ele está dizendo lá, obter energia de graça, roubar por meio de um esquema na rede elétrica. Então, eu tinha um significado para gato e agora eu consigo usar de uma outra forma. Isso é um neologismo. Eu vou parar aqui, que agora acabou a aula. A gente volta em neologismo semântico, que é onde a gente parou, e a gente já continua, tá bom? Na próxima aula. Voltem aqui para a gente terminar a revisão, vocês dois. Um beijo e até daqui a pouco.